Excelente, pessoal. Estamos começando mais aqui um Teologia com Tapioca, o nosso TT, com meu amigo Jonathan Toledo. E aí, meu amigo e irmão, o que é que nós vamos falar hoje? Fala, Clis, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um assunto tanto quanto polêmico, né? Que é os sacramentos, ou, segundo os nossos amigos de linha batista, as ordenanças do Senhor. De fato, isso aí mesmo. Daí a galera de casa já pode ver que é um tema um pouco divergente, né? Em toda a história da igreja houve problemas contra esse assunto, tanto de protestantes contra católicos, quanto entre os próprios protestantes. Como o Jonathan acabou de citar um exemplo, né? Para os evangélicos, não existem sacramentos, mas sim ordenanças apenas. Então vamos lá, né, Jonathan? Sim. Então, Clis, não sei se eu posso dizer, ou você pode dizer, o que significa primeiro a palavra sacramento? Você sabe me dizer? Cara, sacramento a gente não vai encontrar essa palavra na Bíblia, mas ela passou a fazer parte do vocabulário cristão quando foram traduzir a Bíblia do grego para o latim, a versão da Vulgata, e eles usaram essa palavra para traduzir o termo mysterium, que era o termo usado para as religiões pagãs, era um termo pré-cristão, e eles fizeram essa adaptação. A gente pode dar uma definição para sacramento dessa forma. Sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, mediante sinais imperceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes. E esse, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Mas, se a gente olhar no decorrer da história, existem muitos elementos, né, da cristandade, e de fato, assim, não está ali na Bíblia. Como, por exemplo, trindade. A trindade é algo bíblico? Mas não é um termo que nasceu ali com o nome trindade na Bíblia. Não quer dizer um nome não está na Bíblia, que não quer dizer que está relacionado com algo cristão. Como eu usei o exemplo de trindade, que é algo que foi relacionado ali com Tertuliano, né? Ele que deu esse nome trindade em si. Então, Cris, mas o que seria, assim, se fosse olhar a grande modo, assim, os sacramentos? Você sabe me dizer o que é, o que não é? Eu acho que a gente podia fazer uma abordagem assim, John. Podíamos ver desde o Antigo Testamento, na igreja primitiva, ali no período bíblico, e depois o que sucedeu, né, até os dias de hoje. Assim, no Velho Testamento, é considerado que tem dois sacramentos, que são a circuncisão e o rito da Páscoa. Eles simbolizavam a exenção do pecado e da culpa. Na Páscoa, os israelitas escaparam do destino dos egípcios. Quem é que não sabe que a Páscoa é a perfeita figura de Cristo representada ali no Antigo Testamento, pela qual os israelitas são salvos por meio do sacrifício do Cordeiro. Então se considera que no Velho Testamento tinha exatamente isso, dois sacramentos. Então, se a gente olhar uma perspectiva então de Velho Testamento, então, como você falou, existiam dois, né? Que é a circuncisão. Então a gente olha a primeira vez ali em relação à circuncisão com Abrão, né? Ele nem tinha ainda o nome mudado para Abraão, ali em Gênesis 17, versículo 9, ali em diante. Você vê Deus mostrando mais um passo da aliança que ele iria fazer com o povo eleito dele. Então a circuncisão não foi algo, se tu for ver bem na história, algo exclusivo do povo de Deus. Os egípcios já usavam, já teve achado arqueológico em que os próprios povos ali egípcios usavam como a circuncisão, mas era mais uma forma de higiene pessoal. O povo de Deus usava como uma forma de religião. Era algo como se fosse um santificado mesmo, né? Ritualístico. Isso aí, Cris. E então, ali, quando a gente olha em Gênesis 17, ele diz, né? O autor do livro fala que o próprio Abraão ainda, né, precisaria ter uma forma de mostrar a aliança dele, a aliança de Deus para com o povo. Então, o que ele deveria se fazer? Deveria ter a circuncisão. Mas o que era a circuncisão? É um tanto quanto difícil assim, a gente explicar o que é circuncisão para quem não sabe o que é circuncisão, né? Mas seria mais ou menos hoje para nós assim, como se fosse uma cirurgia ali de fimose, né? Não é igual, mas é bem próximo de uma cirurgia de fimose, em que se faz numa criança. E ali era um simbolismo, né? Se a gente olhar o que era essa circuncisão, era como se fosse, como no Novo Testamento se fala, que precisaria que aquela circuncisão fosse a retirada, ou era retirada do próprio
próprio pecado em relação ao povo. Seria mais ou menos isso. Com certeza. E relembrando a nossa definição de sacramento, a circuncisão entra bem nesse perfil, pois era um sinal visível de algo que era invisível, ou seja, a aliança que Deus tinha com todo aquele povo. E de que maneira ela era manifesta? Por meio da circuncisão de todos os filhos, de toda aquela descendência. Quanto à igreja primitiva, acho que a gente pode tirar algumas lições interessantes aí, tratando desse primeiro momento do Velho Testamento, da circuncisão e da Páscoa. Agora acho que a gente pode passar para a igreja primitiva, né, Jonathan? E sobre a igreja primitiva, pouco complicado a gente dizer, eram exatamente 2, pois segundo algumas fontes, sacramentos para eles eram todas as ordenanças dos apóstolos e de Cristo. Ou seja, tudo que era doutrina era considerado sacramento. E a gente tem algumas noções estranhas ali. Por exemplo, os coríntios se batizavam por seus mortos. Não havia unanimidade quanto a isso ainda, que veio a ser desenvolvida e trabalhada. A gente sabe que o apóstolo Paulo teve bastante trabalho com isso e por isso ele e o apóstolo Pedro são um dos apóstolos que mais tratam a respeito do batismo, da ceia também, justamente porque havia essas várias visões que estavam sendo trabalhadas ali. E até no século IV, talvez o Jonathan lembre, no livro de Confissões de Agostinho, a gente vai achar algumas noções estranhas também a respeito de intercessão de santos. Ambrósio exuma alguns mártires e por meio deles as pessoas são curadas. Então tem vários fenômenos ali ainda que não vieram a fazer parte da ortodoxia, aquilo que a gente tem como consenso hoje que é bíblico e que é verdadeiro da parte de Deus. Por exemplo, no século I, tivemos o pastor de Hermas. Para o pastor de Hermas, depois do batismo, nenhum cristão poderia pecar. Se depois do batismo algum cristão pecasse, era condenação na certa, pois não haveria perdão para aquele pecado praticado após o batismo. Então a gente viu aí que bastantes vertentes, né, os apóstolos tendo bastante trabalho para definir uma visão mais concreta daquilo que Deus queria com esses sinais, né, essas percepções a respeito de coisas invisíveis que Deus operava no meio do seu povo. Então, se a gente olhar assim no decorrer da história da igreja, né, primeiramente a gente vai ver que não foi algo que iniciou ali, isso é os sacramentos do Senhor. Foi o decorrer dos anos, o decorrer dos séculos, foi se instituindo a Igreja Católica até que se constituiu. São 7 sacramentos. Sacramentos esses que são o batismo, a confirmação, a Eucaristia, que pra gente protestante seria a ceia, a penitência, as ordens, matrimônio e extrema-unção. Muitos desses a gente pode se dizer que é algo bom, por exemplo, o casamento, que seria o matrimônio, né, para os católicos. Porém, não é algo instituído por Deus para que se lembrasse, porque se a gente olhar o que é um sacramento do Senhor, é como se fossem as bênçãos e ordens dadas pelo próprio Jesus para o seu povo, ou seja, uma lembrança, exatamente, um selo, um símbolo do próprio Jesus. Então, não que, por exemplo, o matrimônio não lembre o Jesus, mas não é uma ordenança, como por exemplo Paulo ali quando ele fala em 1 Coríntios 7, ele fala que ele mesmo não era casado, ou seja, então já começa então que o próprio Paulo não seguia um sacramento segundo a Igreja Católica. A Igreja Católica ela foi baseada na própria tradição, né? Todo mundo já sabe qual é os pilares da Católica, que é as Escrituras, o Pontífice, o Papa, né? O Papa que estiver coordenando a Igreja naquele período, e a tradição. Se a gente olhar, em primeiro lugar fica o Papa, segundo a tradição e em terceiro as Escrituras. Ali, quando começou a Reforma Protestante, Calvino, Zwingli, a primeira geração ali, eles viram que tinha algumas divergências bíblicas, né? E Lutero de início, ele colocou como 3 sacramentos, mas no decorrer da história dele, da vida dele, ele falou, não, pera, tem um ainda aqui que está errado. Então ele diminuiu e falou, não, é 2. Porém, esses 2, até tem uma história interessante assim, entre Zwingli e Lutero, que eles eram 2 pessoas um tanto quanto enérgicas. Existiam 15 pontos que baseava a fé que estava sendo reformada ali, né? E apenas um ponto que eles divergiam. Qual que é, Clis, que tu acha? Da ceia, com toda certeza. Com toda certeza. Então, como que a gente primeiramente pode explicar, Clis, como que era a ceia segundo a visão católica? Você sabe me dizer?
Segundo a visão católica, a ceia era a transubstanciação, ou seja, os elementos, a partir do momento da consagração do ministro que o estava oferecendo, se transformava no corpo de Cristo literal, ou seja, o pão deixava de ser pão e passava a ser corpo de Cristo, e o vinho passava a ser o sangue de Cristo. Essa era a visão da Igreja Católica Romana, a transubstanciação. A visão de Lutero era a consubstanciação, que era um pouco diferente. Quer falar um pouco sobre isso, Jonathan? A consubstanciação seria estar com a própria palavra já diz, né? Estar com a própria substância ali, como se Jesus estivesse presente ali corporeamente na própria ceia. Então houve uma divergência gigante, né? Tipo, mudou entre de fato ser a carne de Cristo ali para ser a essência. Para ser a essência ali do próprio sacramento. Mas o Zwingli era um tanto quanto diferente. Você sabe me dizer, Clis, qual que era o pensamento de Zwingli? Ele era um radical, né? Ele é o precursor dos evangélicos hoje. Para Zwingli era só um memorial. Cristo não estava presente de forma alguma, mas era um memorial. E tão pouco a ceia também era um alimento para a alma, mas somente isso. Ele realmente reduziu esse evento, essa ordenança de Cristo, a um memorial, que é a visão dos evangélicos hoje, né? Diferente das igrejas históricas. Também vale a pena comentar aqui que essa visão da Igreja Católica de serem 7 sacramentos foi ratificada no Concílio de Trento, que se reuniu por 20 anos. O que foi esse Concílio de Trento? Ele foi uma resposta segundo eles, às heresias protestantes e principalmente sobre os sacramentos, que era o ponto ali de mais divergência, que eles tinham como mais precioso para eles, né? Todos eles, tanto católicos quanto protestantes. E eles ratificaram que aqueles que não concordavam que os sacramentos eram 7, eram anátemas, ou seja, estavam totalmente condenados, longe do evangelho, longe do conhecimento e do caminho de Deus. É curioso também que a Igreja Ortodoxa, que é uma igreja que foi uma divergência dentro da Igreja Católica, ela acabou se dividindo antes mesmo do protestantismo, também concorda que sejam 7 sacramentos, o que é uma curiosidade, né? E é bem interessante. A gente pode falar um pouco mais a fundo também na visão de Calvino. Falamos de Lutero, Zwingli, e agora vamos falar sobre Calvino. Fala aí, Jonathan. Sei que tu quer falar essa parte aí. Então, essa parte a gente também, assim, pode... Como ali na primeira reforma, né, com o próprio Lutero, com o próprio Zwingli, eles estavam meio que iniciando quase do zero ali, né, tipo, quebrando os paradigmas católicos de, sei lá, mais de 1000 anos predominando no mundo, então foi um pontapé. Porém, quem de fato desvendou o elemento ali dos sacramentos em relação à ceia foi a segunda geração, que seria mais com João Calvino, né? Que ele diz que é para nós, né, reformados calvinistas, a gente acredita que, segundo Lutero, que Cristo está presente, mas espiritualmente. Para nós, o pão é pão e o vinho é vinho. Mas a fé daquele que participa está entre aquele que morreu. Ou seja, se eu creio, Deus vai me ajudar. Tipo, Deus vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo ali. É tanto quanto diferente do próprio Zwingli quanto do Lutero. Nem vou dizer a diferença com nossos... Também tem o fato de ser a presença de Cristo real ali, né? A presença espiritual de Cristo, sim, no meio do seu povo, tal como o próprio Cristo disse, né? Estiverem 1 ou 2, também em confirmação a isso. E cá entre nós, não é porque eu sou reformado nem nada, mas parece que Calvino é o mais bíblico aí. Sim, sim. E também existe um outro ponto, né? Que tipo seria um ponto entre que não é nem a transubstanciação, nem a consubstanciação, não é nem a visão de Zwingli e nem de Calvino. Seria mais uma relação, uma ideia mística apenas. Tipo, esses não são unânimes, né? São em alguns pontos assim que utilizam mais em relação, como posso dizer, ao termo dos neopentecostais, né? Tipo, uma relação ali mística mesmo, que não tem nada a ver com as escrituras, tem mais a ver com outras áreas do conhecimento do que as próprias escrituras. Então, Cris, passando a esse ponto, a gente pode voltar às escrituras. Em relação ao batismo, por exemplo. Quando que Jesus fala, ou ele não falou, que até porque, como a gente aprendeu no início, que é um mandamento do próprio Senhor que ele deu. Você sabe me dizer onde fica? E outros têm essa ideia mais mística assim, né, Cris? Então,
que a gente pode dizer? Segundo a nossa teologia, a teologia reformada, os sacramentos, ele é um meio de graça. É um meio da graça em que Deus nos dá para que a gente tenha uma memória ou uma ajuda na caminhada cristã, né? Tipo, fortalecimento. Isso, um vigor na caminhada cristã. Tu sabe me dizer, Clis, qual que são esses meios da graça? Não sei se você sabe me dizer, eu acredito que sim. Sim, esses são a oração, a escritura e os sacramentos. Sim, são esses mesmo. Então, voltando um pouco, por que a gente, como reformados, quando a gente está lá ceando, né, a gente tem uma visão tanto quanto, como eu posso dizer, introspectiva, né? A gente reflete sobre, pede perdão dos nossos pecados, por isso que sempre tem um momento antes da cerimônia para se pensar, porque a gente está baseado lá em 1 Coríntios 11, 23 ali, né? Se inicia e tudo mais, falando sobre a ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Acredito que também seria esclarecedor, já avançarmos para esse ponto da hermenêutica propriamente dita, fechar esses argumentos históricos, né? Fechar essas janelas. Por exemplo, pode ter gente que está ouvindo aí, mas aí tem aquelas pessoas que podem dizer, mas os protestantes é só divisão por cima de divisão e discussão e novas igrejas, novas denominações. Calma aí, gente. Realmente existem várias denominações aqui, mas a gente tem que entender que a igreja verdadeira e única, ela é invisível e ela é aquela igreja que ela é guiada pela fé. É a igreja que acredita que Cristo Jesus é Deus, que morreu para perdoar todos os nossos pecados. E isso não tem placa que vai separar isso. E além do mais, na história, temos documentos robustos, que resultado de muito esforço de vários teólogos de várias linhas, da qual hoje a Igreja Reformada ela bebe diretamente. Quais são esses documentos? A Confissão de Fé Belga, 1561, o Catecismo de Heidelberg, 1563, e os Cânones de Dort, que foram feitos de 1618 até 1619. Esses documentos vieram a ser, como é que eu posso dizer, documento uno da Igreja. Eles vieram a ser não só uma confissão de fé daquela região, daquele povo, ou se quiserem colocar daquela dominação, mas de todas as igrejas fiéis, todas as igrejas reformadas espalhadas pelo mundo, todas as igrejas que creem que a Bíblia é inspirada por Deus e de lá eles bebem e praticam aquilo baseado naquela verdade. Sobre esses documentos também foi feita a Confissão de Fé de Westminster, 1647, um espaço de tempo um pouco mais longo. O Breve Catecismo, 1547, no mesmo ano, e no Catecismo Maior, 1649. Sobre o sacramento, eles são unânimes em afirmar que, vejam só, todas as igrejas reformadas históricas concordam nisso, independente se é batista, tradicional, independente se é presbiteriana, eles vão crer exatamente nisso. Os sacramentos são os sinais e os selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós, pelo poder do Espírito Santo, e nos contentamos com o número de sacramentos que Cristo, nosso Mestre, nos ordenou, sendo somente 2, a saber, o sacramento do batismo e da Santa Ceia de Jesus Cristo. Além desses documentos, há também a Confissão de Fé Escocesa, que apresenta uma harmonia com os que eu já citei, e que é interessante pra gente, porque a Igreja Presbiteriana teve sua origem na Escócia com John Knox, e foi ele que redigiu essa Confissão de Fé Escocesa. E o que é que ele vai falar a respeito dos sacramentos? Primeiro, os sacramentos no Novo Testamento são um paralelo da circuncisão e da Páscoa com o batismo e a ceia. Segundo, que Deus os instituiu com o propósito de fazer uma distinção visível entre o seu povo e os que estavam fora da aliança. E a gente vê isso de maneira bem clara na hora da ceia, porque na ceia só ceiam aqueles que estão de pé. Vocês podem ver. Em várias igrejas tem esse mesmo costume de, no momento da ceia, os irmãos que vão participar ficam de pé. E os que não participam continuam sentados. Essa é uma maneira de diferenciar e é uma prática que temos sua origem aqui na Confissão de Fé Escocesa. A crença de que pelo batismo somos enxertados em Jesus Cristo para nos tornarmos participantes da sua justiça e pela qual todos os nossos pecados são cobertos e perdoados. Quarto, a crença de que na ceia Cristo se une de tal modo a nós que se torna o próprio alimento e sustento de nossas almas. E é o que a gente prova toda vez que a gente ceia, a gente vê que a gente fica fortalecido, a gente fica mais preparado, com mais sede de santidade de Deus. E também demonstra uma preocupação correta com a administração dos sacramentos, pela qual é necessária 2 observâncias. A primeira delas é, eles devem ser ministrados por ministros legítimos. E segunda, devem ser ministrados com elementos que Deus estabeleceu, ou seja, o pão e o vinho. Se oporam aos erros da Igreja Católica que permitiam que mulheres
realizassem o batismo também, por exemplo. Outras coisas que eles criaram, que veio de tradição humana e não da parte de Deus, das Escrituras, subtrair do povo o cálice, ou seja, o vinho. A missa como um novo sacrifício de Cristo para vivos e mortos, um absurdo. Uma afirmação presente também nessa confissão é de que se o ministro ensina uma falsa doutrina ou possui propósitos turvos, isso aqui é muito importante e a gente não vê muito hoje. Cessa o uso correto. Segundo a confissão de fé escocesa, se o ministro ele não tá em acordo com Deus, se ele não está em acordo com a ortodoxia, a ceia de nada serve, mesmo para aquele que tem fé e está praticando. Mas a gente vê hoje o contrário, né? Geralmente tem aquela conversa, independente do pastor, independente do presbítero, tô ceando aqui. Segundo a confissão de fé escocesa, não. Cessa a sua eficácia, cessa o uso correto. E é isso, acredito. Quer falar mais alguma coisa, meu querido Jonathan? Então, tem algumas coisas pra gente pontuar, né? Questões que você falou. Então, segundo a confissão escocesa, segundo a Bíblia, precisa-se ser com oficiais, né? Então, se a gente olhar muito... nem precisa ter uma visão de lupa, né? Hoje em dia, essas igrejas, comunidades né? Que utilizam a forma do G12, né? Em questão de células, que as pessoas que não são oficiais fazem a sua igreja dentro da sua igreja, então está totalmente fora dos parâmetros bíblicos, né? Outra questão também que você falou, Cris, seria do catecismo maior. Eu fiz umas anotações, eu queria até ler a pergunta 162 do Catecismo Maior, que diz assim a resposta: o que é um sacramento, né? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as mais graças, e as obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão um para com os outros, e para distingui-los dos que estão de fora da ceia, ou de fora do batismo. Então, se a gente olhar aqui, isso já resume tudo que a gente falou. Ou seja, o que é um sacramento é algo externo que diz de algo interno. Como, por exemplo, é algo um pouco simples, um símbolo, por exemplo, a sua aliança. A aliança, ele é um símbolo externo de algo interno. O que é o interno? É o matrimônio. E o externo é a aliança. Tipo, você usando aliança, você já sabe, aquela pessoa, ela é casada. Então, os sacramentos seria mais ou menos isso. A gente falou em relação a ceia, né? Mas a gente esqueceu de dizer qual é a diferença do batismo em relação... Nem vamos entrar muito às coisas de menor significância, mas sim de uma questão mais ampla, assim. A ceia católica, por exemplo. O que é uma ceia católica? O batismo católico. Para eles, o batismo católico, ele é indispensável para a salvação. Exato. Ou seja, se uma criança ela morre sem ter sido batizada, automaticamente ela é uma pagã. E um pagão vai para onde? Vai para o inferno. Então, para os católicos, somente a ceia, somente o batismo deles é eficaz. Então, se você é por exemplo, um anglicano, você batizou seu filho lá e você quer depois ir para uma católica, você vai ter que fazer o quê? Batizar de novo, porque não somente o batismo católico que traz a salvação, que também é totalmente antibíblico, né? Porque não é o batismo que salva. O que salva é o quê? A fé. É a fé. Sim, qual não? Condição sem a qual não. A fé. É algo muito incoerente, né? Já para nós protestantes eu digo que todos, entra também o meio pentecostal, entra todos que fazem parte do ramo da reforma protestante, né? O que seria o batismo para nós? Aponta uma realidade, pois a salvação é somente pela fé. Então, o batismo é apenas um símbolo de fé, apenas isso. Então, diverge bastante também, né? Então, o que a gente pode dizer segundo as escrituras, então, Cris? Como a gente falou no início, né? Que a relação do batismo, para nós presbiterianos, o batismo, então, ele tomou o lugar da velha aliança que estava em quem mesmo? O batismo, então, ele tomou a forma da velha aliança em relação à circuncisão. E a Santa Ceia do Senhor tomou o lugar de quem? Da Páscoa. Então, se a gente olhar lá no início, vamos ter que esmiuçar até a gente chegar num final, um denominador comum, né? Calma aí, meu amigo
Jonathan, que agora você tocou no assunto polêmico. Você com certeza sabe das coisas que aconteceram aí nos últimos 2 anos, nessa internet maluca aí que acontece de tudo. Algumas pessoas fizeram uns comentários um pouco severos, vamos colocar assim, e outras nem tanto, só queriam realmente debater e discutir o assunto para ter um crescimento. Isso é o exemplo do teólogo e pastor Iago Martins, do canal 2D de Teologia, né? Que há um ano tem um vídeo com mais de 100 mil visualizações falando a respeito do batismo, e ele pede para que pessoas que defendam a fé do batismo se manifestem para que tenham uma construção saudável em cima disso, né? Ele faz em 3 níveis, são argumentos bem interessantes, e até então está sem resposta, né? Nós vamos falar aqui a respeito de nossa visão, mas acreditamos que não vai ser algo, talvez, à altura. Paul Walsh também, se não me engano, há 2 anos atrás, e quem não sabe, Paul Walsh é batista lá nos Estados Unidos, ele falou que o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma protestante, ou seja, para ele não seria como se fosse um erro, não, seria algo que nos afasta de Deus. Então esse comentário foi um pouco severo. E também temos outro teólogo aí, do Evangelho em Questão, que eu pessoalmente gosto muito, o Saulo Lucena, se formou no JMC, que falou que a razão dele sair da IPB é que depois que ele teve o filho, estudando o pedobatismo, ele acreditou que isso não seria bíblico. Então foi exclusivamente por essa razão que ele saiu da IPB. Isso, né, no mundo da internet, é bem interessante a gente trazer assim para o pessoal ver que ainda é atual, né, os debates envolvendo esse tema. Mas e aí, Jonathan? Será que a gente pode responder? E aí, pé do batismo, credo batismo, tem que se molhar todo, é só a pontinha da cabeça, é só o vapor d'água? E aí, meu amigo? Pessoalmente eu queria dizer que pra mim tudo é válido, porque isso não são elementos salvíficos. Eu não acredito que sejam elementos salvíficos, muito embora lá em Pedro a gente encontre uma referência direta a isso, né, que é pelo batismo que somos salvos. Mas, pela analogia da fé de Agostinho, que a gente pega o contexto geral da Bíblia, fica perceptível que é somente pela fé. Por exemplo, o ladrão que morreu ao lado da cruz, ele se batizou? Participou da ceia? Ele fez imersão ou foi só na ponta da cabeça que ele molhou? E aí, gente? Então é pela fé. Então eu acredito que realmente vale a pena discutir todos esses assuntos, cada um defender a sua posição, mas eu acredito que seja secundário também. Minha opinião pessoal, né? Mas eu vou puxar o meu peixe aqui pro pé do batismo, né? Coisa linda. Então, se a gente olhar em questão histórica, né? Se a gente olhar o livro, acho que mais influente, assim, ali dos primeiros 500 anos da igreja, ali no Didaquê, a gente percebe que lá tem, né, como se fazer um batismo. Pode ser por imersão, pode ser por aspersão, pode ser com água quente, pode ser com água gelada, pode ser de todas as formas. Eu vejo na Bíblia que existem 2 tipos, tipo assim, não acredito que seja algo relevante. Para mim, algo relevante é a questão do batismo infantil, porque primeiro se a gente não entender o pacto da aliança que Deus tinha com Israel, a gente nunca vai entender, porque fica sem uma roupagem. Como por exemplo, lá em Gênesis 17, 9, ali começa Deus falando para Abrão como que seria a aliança dele, como a gente já falou no início do podcast, que seria que ele já é como um Abraão ali, né? Ele fala que assim, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações e tudo mais, todo macho de 8 dias, seus escravos, todo mundo que participava dos bens ali de Abraão teria que ser circuncidado no 8º dia. Então, se a gente olhar assim, Isaac, que foi o filho da promessa, ele foi circuncidado com 8 dias, diferente de Ismael, né, que acho que foi com 14 anos que ele foi circuncidado, porque foi o momento em que Deus deu a alusão, né, que seria a aliança para o próprio Abraão ali. Então, se a gente vê bem, será que Isaac com 8 dias já sabia a idade da consciência? Acho que não, né, Clis? O que tu acha? Com toda certeza não, né? Mas o que é considerado? O que é considerado é o contexto. Isaac nasceu num lar pactual, ou seja, ele não era estranho à aliança. Ele nasceu já dentro da aliança. E por isso que Deus o selou naquele momento. E aí fazemos essa analogia com o Novo Testamento e tudo fica de forma muito clara. Por exemplo, lá em Coríntios, a gente vai ver Paulo falando que os filhos que nascem de um casal, ainda que um não seja cristão, mas somente o pai ou a mãe, eles já são santificados.
Então aí vemos de maneira bem clara, e tem outras passagens também que se fala que toda casa de determinado homem foi batizada. Os servos e também os filhos. Se foram os servos e os filhos, por que não seriam os pequeninos? Não é uma expressão direta a respeito disso, mas podemos deduzir isso a partir da Escritura também, de maneira muito clara. Eu vejo isso de forma muito clara. Isso também teve uma questão muito peculiar, assim, até nos próprios pastores emblemáticos, assim, ali do avivamento inglês, como por exemplo Jonathan Edwards, que ele não batizava crianças que os pais não eram cristãos. Se a gente olhar nessa visão em relação ao pacto familiar, não tem o porquê ele batizar uma criança em que os próprios pais não conhecem a Cristo. Como eles vão santificar alguém que eles não são, nem eles são santos? Mas essa questão da circuncisão, que seria da velha aliança, já se dava uma alusão ao que seria essa aliança. Por exemplo, se a gente olhar lá em Deuteronômio 10, 16, Moisés ali já começa a mostrar o que seria que Jesus iria fazer na nova aliança, né? Que seria, ele diz assim ali em Deuteronômio, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Isso tem muito alusão ao que seria, né? Tipo, em Romanos 2, 28 e 29, ele diz, Paulo diz ali, né, a igreja de Roma, que quem era o verdadeiro judeu? A gente é o verdadeiro judeu, nós que somos comprados em Cristo. Então, em Romanos ali, Romanos 4, 10, diz, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou da incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Enfim, ali ele começa a falar de Abraão e tudo mais, em que o que nos traz? Que a circuncisão era o selo e um símbolo de fé, como a gente já tinha falado, né, Cris? E não olhando somente isso, a gente olha que um menino de 8 dias não tem uma fé, né? Então, se a gente for trazer que a circuncisão foi substituída pelo batismo cristão, a gente pode... Uma outra passagem que eu acho que é meio que uma conclusão nesse assunto, assim, se a gente olhar que a substituição, né? Se a gente olhar lá em Colossenses, se tiver com alguma Bíblia por perto, acho que é bom vocês abrirem agora, que fica em Colossenses, do capítulo 2 ao versículo 2, versículo 10 ao 12, que diz assim, passagem, também nele é Cristo aqui, né? Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui acho que já fecha, né? Se a gente for ver bem, a circuncisão era apenas uma alusão do que o Senhor queria mostrar nos seus sacramentos final, que seria o próprio batismo. Então, se a gente olhar assim, então uma criança, então, se a gente olhar como algumas pessoas falam, mas qual é o momento em que Jesus fala que se precisa batizar uma criança? Ora, já é meio que óbvio, né? Se não fosse, a ausência ficaria pro outro lado. Porque se não fosse para batizar, Paulo falaria, porque era algo óbvio. O judeu, ele sempre trouxe o pacto dele, da velha aliança, para sua família. Por exemplo, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras passagens, fulano de tal foi salvo, ele e todos os seus. Como diz lá em Atos, né? Então tem algumas passagens que as pessoas eram convertidas e ele e a sua casa entrava nesse pacto. Por exemplo aqui, Jonathan, acho que a gente pode falar sobre Atos capítulo 10, do verso 46 ao 48, né? Estamos em sintonia, hein? Que diz lá, então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo? Então lhe pediram que permanecesse
com ele por alguns dias. Vejam bem, nesse contexto é quando Pedro, sobre ordem do Espírito Santo, vai ao centurião Cornélio e prega para toda a sua casa que ali ele havia reunido, Cornélio havia reunido. Após a pregação, manifestações de sinais semelhantes aos que ocorreram no Pentecostes acontecem ali. O apóstolo vê ali a confirmação de que Deus de fato havia chamado os gentios também para a sua aliança. E por isso lhes ordena que sejam batizados todos de sua casa. Podemos inferir disto que se até os servos foram batizados, por que não seriam os filhos também, ou mesmo os filhos pequenos? Dessa maneira, Jonathan, eu acho que a gente pode dizer aqui, né? Assim como Pedro disse ao Concílio de Jerusalém, alguém ainda vai recusar o batismo a esses, diante de tantos sinais? E também veja o lado mais prático da teologia da aliança, né? Do pacto e do batismo. A criança, desde o nascimento, já é considerada pelo pai, pela mãe e pelos parentes como fazendo parte da família da fé, da família cristã, ou seja, tem seus privilégios na comunidade cristã e também seus deveres. Daí vem o discipulado. De outra maneira, não faria sentido um discipulado. Por que precisaríamos fazer um discipulado no lar? Daí a gente vê também que muitos pais caem no erro de vou esperar ele decidir para só então depois agir. Mas na teologia do pacto a gente não vê isso. A gente já vê todo um trabalho ali, um tratamento com a criança até ela chegar à adolescência, à juventude e até que ela vire um adulto e prossiga adiante, passando de geração em geração a todos aqueles que Deus preserva. Eu vou falar como um batista, que eles utilizarão essa passagem, né? Que está lá em Marcos 16:16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. O que você me diz sobre isso? É só a gente observar o contexto. O contexto eram para pessoas não cristãs. Não havia nenhuma premissa ali. Não havia nenhum cristão dentre aquela multidão. Então essa mensagem faz todo sentido aplicada àquela multidão. Agora, num contexto de família cristã, de lá pactual, aí já é outro. Aí a gente já vê uma outra aplicação. Seria como se utilizasse como os próprios judeus faziam com os prosélitos, né? Os prosélitos eram gentios que se convertiam ao judaísmo. Tinha que passar pelo rito do batismo, pela purificação. Isso daí. E eles faziam todos a questão da circuncisão mesmo, que a pessoa tinha mais de 8 dias. Então, é isso que ali Jesus está querendo dizer. Porque no versículo 15, o que ele diz? Que é uma frase emblemática dos evangelhos. Que ele diz assim: disse-lhe Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então ali era como uma forma de evangelismo. Eles não iam evangelizar uma criança. Porque se a gente olhar a esse ponto, então quer dizer que uma criança vai para o inferno, ou não? Sim, ela vai para o inferno, se for olhar nesse ponto. Então aí já cai o argumento em que... Porque uma criança, ela não consegue crer. Então se ela não foi batizada, então automaticamente ela vai para o inferno. Tipo, isso quebra qualquer argumento, né? Ou a pessoa, ou criança vai para o inferno, bebezinha, ou ali tá dizendo que é para os gentios, né? Que seriam quem Jesus está falando ali, de por todo mundo pregar o evangelho. Então, pregou o evangelho, batiza. Se você não for uma criança, tipo, não tiver uma família que vem da linhagem cristã. Então, tratando o batismo, que é o primeiro, se for nível cronológico na sua vida, agora a gente vai para a ceia do Senhor, que a gente já falou um pouco, mas onde que Jesus ele pega, Clis, e mostra assim, eu quero que vocês façam isso, porque querendo ou não, como a gente aprendeu já, que sacramento é uma ordenança do Senhor. E onde que ele mostra isso? Você sabe me dizer? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Todos os evangelhos, com exceção de um. E aí onde fica a curiosidade de onde saiu algumas doutrinas da Igreja Católica Romana. A gente vê lá em Mateus, capítulo 26, verso 26 ao 28, e os seus paralelos nos outros evangelhos, Marcos e Lucas. Agora em João não encontramos isso. Eu queria começar por João, se estiver tudo bem para ti, Jonathan. João capítulo 6, verso 53 e 57, que diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último
último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimentar viverá por mim. Ora, como eu disse, desses versos a Igreja Romana acreditava que as crianças que não participavam da Eucaristia, ou seja, das ceias, eram privadas da vida eterna. Só que, no entanto, vejam, como eu disse antes, desses versos a Igreja Romana acreditava que as crianças que não participavam da Eucaristia, da ceia, eram privadas da vida eterna. Só que, no entanto, essa passagem, se a gente for olhar na ordem cronológica, não é sobre a ceia do Senhor. É evidente, pois ela ainda não havia sido instituída. Cronologicamente, ela vai ser instituída mais à frente como ordenança de Cristo. Porque, lembrando a definição de sacramento, são ordenanças de Cristo e sinais externos de coisas invisíveis e internas. Então, o que é isso? Se ela não fala sobre a ceia do Senhor, com certeza nos fala algo a respeito dela, como se fosse um prenúncio, mas ainda não é a ceia propriamente dita. Aqui fica claro que a ceia serve ao cristão como um alimento para a sua alma, que está carente, e a gente sabe que a nossa alma é necessitada disso. E aqui Cristo deixa bem claro que a ceia é sobre isso, mas essa passagem não é sobre a ceia. Então faz muito sentido, né? Como que é o nome da missa que eles fazem a própria Eucaristia, né? Que o nome dela significa o quê? É o santo sacrifício da missa. Então faz muito sentido, né? Que ele diz ali da carne, do sangue, como a gente falou, né? Que a carne o pão ali é a carne do Senhor, o vinho é o sangue de Jesus. Então faz muito sentido com esse versículo, né, Cris? Por isso que eles embasam a ceia católica nesses versículos. E da onde parte esse erro, né? Agora, sobre a ceia propriamente dita, a instituição dela, de maneira bem clara, a gente vê em Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 28, que é o quê? Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Neste momento, Cristo aboliu as figuras da lei e instituiu um novo sacramento, tendo dado graças. Essa passagem, essa pequena perícope aqui em que Jesus deu graças, tendo dado graças, essa ação de graça está relacionada a um mistério espiritual, que é o quê? Cristo instituiu uma ceia na qual os discípulos participam em companhia um do outro. Por conseguinte, é abominável aquela ceia em que a pessoa come sozinho, por exemplo, John. A gente viu aí nessa pandemia, né? Isso que eu ia falar. Alguns aderiram à ceia online, então aqueles que aderiram a esse movimento dos desigrejados. Isso é abominação para o Senhor, porque fica claro que no momento em que Jesus instituiu a ceia, ele estava como? Diante dos seus discípulos. Os seus discípulos estavam ali em companhia um do outro. E ele ordena que seus discípulos a aceitem. E, portanto, ele próprio que oferece e se compromete a nutrir nossa alma com a carne. Ou seja, Cristo, de maneira muito clara aqui nessa passagem, você pode ler e reler quantas vezes quiser, é ele que oferece a ceia. É ele que se oferece. Não é um padre que está oferecendo um novo sacrifício de Cristo. Só por entender esse texto, ler e interpretar ele tal como ele é, a gente já vê aí muito dos erros refutados. Agora, uma última perícope aqui que eu queria tratar, e aí eu acredito que eu posso passar para o Jonathan, não sei se quer comentar alguma coisa agora. Então, é uma pergunta que a gente, às vezes, pode estar se fazendo, né? Principalmente nossos amigos batistas, assembleanos e tudo mais, que devem pensando assim: então, se uma criança ela foi batizada, então ela pode tomar ceia? Se a gente olhar lá 1 Coríntios 11, versículo 28, não. Por que não? Eu já fui em igrejas em que eles dão a Santa Ceia do Senhor para crianças, mas não faz qualquer sentido. Novamente aqui, lembrando a analogia da fé do Santo Agostinho, né? Não é de um versículo que você vai extrair toda a verdade, mas é de toda a Escritura que você vai extrair a doutrina. Ou seja, falamos do lapactual, do batismo infantil, do pedobatismo, e agora estamos falando da prática da ceia que é referente a esse batismo. E o Jonathan está complementando com essa passagem aqui. Então, novamente, analogia da fé. A Bíblia por inteiro, todo o contexto bíblico, não só uma passagem. A gente tem que estar atento para isso. E diz assim, então, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Qual é o momento, então, que uma criança ela pode tomar Santa Ceia? Não é como algumas pessoas falam, que é a idade da razão. Primeiro que idade da razão não é algo cristão.
ela vem de uma vertente mais humanista, ela vem de uma vertente mais da ciência social, mas não é cristão. A idade da razão, se a gente pudesse dizer, ou esse aqui examinasse, tipo, já é um verbo fácil de entender. Quando a criança sabe, entende que eu tenho que fazer, qual é as minhas obrigações, se eu consigo fazer a distinção entre pecado, quando ela já tem maturidade, quando o cérebro já está maduro, o suficiente para saber as consequências, o significado, o selo ali, tudo, então ela já pode tomar a Santa Ceia do Senhor. Normalmente, para quem não conhece a liturgia da Igreja Presbiteriana, há o pedobatismo, o momento em que o infante é batizado, e depois de algum período, e aí vai variar da criação de um para outro, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, há uma confissão de fé pública diante de toda a igreja. Quando aquele membro que foi batizado, quando criança, quando bebê, faz essa confissão, aí ele pode participar da ceia juntamente com os demais. É só um detalhe para quem não conhece a liturgia interna, né? Então, se a gente olhar onde que eu posso ver que essa substituição da Páscoa é algo visível, um versículo visível ali, substituição da Páscoa para a própria ceia, né? Tá ali no Mateus 26, 17, né? É um pouco antes do que o Cris falou. O Cris falou no 26, né? Daí ele diz ali, né? Sobre essa substituição. Então a gente vê ali, depois vocês podem ler em casa, essa substituição em que o Senhor transforma essa ceia, foi transformado a Páscoa do Senhor para a Santa Ceia, que também é algo um pouco óbvio, né? Quem é o cordeiro, o pão asmo, se a gente olhar ali já está bem, é mais visível do que o próprio batismo, né? Então, eu acho que sobre o batismo era isso, né, Cris? Aí tem a questão da aspersão, imersão, enfim, tem outros tipos. Como a gente já falou, ao meu ver, não faz questão se é batizado, se o batismo tem que ser mergulhado, ou se é só o cocuruco. Enfim, pra mim, eu acho que não... Mesmo que a gente lá na presbiteriana batizamos por aspersão. Exatamente. E para fechar essa janelinha da ceia, eu acho que a gente podia fazer uma exposição também de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 30, né? Que é lido em todas as igrejas aí, antes do momento da ceia. Vamos ler aqui e depois fazer uma exposição que não demorará mais. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem e beberem este pão, comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aqueles que comem o pão ou bebem do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos lá, esse trecho: recebi do Senhor. Nessas palavras, o apóstolo Paulo deixa claro que a ceia foi instituída pela autoridade do Senhor. Ou seja, não foi uma invenção humana, mas algo entregue da parte de Deus. Jesus Cristo deu graças. Esse agradecimento tem uma referência a algo mais alto, pois Cristo agradece ao Pai por sua misericórdia em relação à raça humana e pelo inestimável benefício da redenção. E ele nos convida, por seu exemplo, a levantar nossas mentes sempre que nos aproximamos da mesa sagrada, a um reconhecimento do amor ilimitado de Deus por nós e ter a nossa mente aclamada com verdadeira gratidão. O verso 26: todas as vezes que comerem. Para celebrar corretamente a ceia, deve-se ter em mente que é necessário uma profissão de sua fé, que é o que nós já dissemos antes. O verso 27: aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente.
certamente a pessoa que fizer isso não ficará impune, que essa pessoa que come deve honrá-lo e não insultá-lo, que era o que os coríntios estavam fazendo, e nem podem desprezar este mandamento. E também precisamos saber que o comer indignamente, e também precisamos saber o que é comer indignamente. Podemos considerar que Paulo, com sua maneira usual, passou do caso particular para uma declaração geral. Os coríntios estavam celebrando a ceia incorretamente. Ele aproveita a ocasião para falar sobre todo tipo de administração ou recepção errônea da ceia. Que cada um examine a si mesmo. Há aqui um alerta para aqueles que não estão atentos ao próprio pecado, seguindo de um precatório para aqueles que assim procedem e não fazem distinção do corpo de Cristo. Não fazem distinção entre o que é sagrado e o profano. É por isso que é entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Sobre essa passagem não se sabe se é uma pestilência que estava lá naquele momento ou se eles estavam trabalhando sobre outros tipos de doença. Por mais que tenha sido sobre isso, deduzimos das palavras de Paulo que o Senhor enviou um flagelo da parte dele para a correção dos coríntios. E o apóstolo ele deixa isso claramente. Deus enviou esse flagelo porque eles estavam celebrando a ceia de forma incorreta. O apóstolo Paulo não dá espaço para outra interpretação, mas ele é objetivo em dizer que esse flagelo veio da parte de Deus exatamente por esse motivo, que eles estavam tratando o sagrado, o profano. E acredito que seja isso, né, Jonathan? Eu acho que a gente abordou sobre várias perspectivas, né, a ceia e o batismo, a bíblica, a histórica, e acredito que vai agregar bastante pessoal aí em casa, né? Sim, galera. Então, a gente termina hoje o nosso podcast por aqui. Se tiverem alguma dúvida, sugestões, algo a melhorar, vocês podem entrar em contato com a gente via Instagram. Meu Instagram é Jonathan com 2H e N no final, _ Toledo. E o seu, fala aí, Cris, que o seu nome é um pouco difícil, né? O meu é difícil, vou ter que soletrar. LYTWALLEN. Litualen. Esse é o meu Instagram. Pode entrar lá, mandar uma pergunta, mandar uma mensagem que eu tô lá para respondê-los. Deem feedback, a gente precisa disso. Muito obrigado. Então, ficamos nessa e até a próxima, galera. Fica com a vinheta agora.